Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianz e eu vim aqui falar para vocês hoje sobre um evento super importante que vai estar ocorrendo no céu a partir de amanhã, dia 19 de março. A gente vai ter uma mudança energética muito relevante este mês, especialmente amanhã. Vamos começar a destrinchar o que tá em jogo aqui, tá? Amanhã o Sol entra em Áries, né? Com a entrada do Sol em Áries, a gente tem o equinócio, que aqui será de primavera e aí vai ser de outono, né? Como vocês sabem, equinócios são dias em que a gente tem um dia no ano, né? 2, outono e primavera, em que as horas de dia são iguais às horas de noite, né? Existe o mesmo número de horas, tanto na noite quanto no dia, né? E, embora isso aconteça todos os anos, né? Esse ano ele vai ser seguido por uma conjunção entre Marte e Júpiter no dia 20 a 22 graus de Capricórnio e uma conjunção entre Marte e Plutão a 24 graus de Capricórnio no dia 23 de março. Como vocês podem ver, essas conjunções, quer dizer, esses planetas estão juntinhos, então Marte, quando ele tocar Júpiter, que está a 22 de Capricórnio, que já está em aspecto de conjunção com Plutão, embora não esteja em grau exato, ele ao tocar Júpiter, ele imediatamente já vai estar tocando Plutão. Então, na verdade, o que a gente vai ver é uma continuidade de eventos. A gente não vai ter eventos separados, porque tá todo mundo meio que junto no céu. Marte rege Áries, como vocês sabem, né? E essa, que está tendo início agora, é a temporada de Áries. Então, a gente está falando de uma temporada de Áries que vai ser mais ariana, mais quente, mais acelerada do que o normal, por causa das influências de Júpiter-Plutão. A gente vem falando há muito tempo, eu venho falando há muito tempo dessa conjunção Júpiter-Plutão, que ia acontecer esse ano, que é uma conjunção poderosíssima e muito relevante, né? Quando a gente tem essa conjunção no céu, especialmente quando Marte está passando por essa galera toda, né? Porque Marte, na verdade, enquanto corpo celeste, ele dispara eventos. Marte funciona mais ou menos como as lunações, eles disparam eventos. Então, assim, a gente está falando de quê? A gente está falando de ações que são focadas, porque Marte está em Capricórnio, e que são ações que são com propriedade, com autoridade, né? Que são orientadas pelo entusiasmo e pela sorte de Júpiter, assim também como pela pressa, né? E pelo desejo de dominação e de poder, Plutão. Marte, quando a gente pensa em Marte, em Plutão, a gente tem que pensar que eles regem os mesmos signos, o mesmo signo. Marte, na astrologia tradicional, ele costumava reger Escorpião, e hoje ele é corregente de Escorpião, porque desde que descobriu-se Plutão, Plutão tornou-se o regente oficial de Escorpião. Então aqui a gente tem as duas faces de uma mesma moeda. Com Plutão, a gente está falando de motivações inconscientes, né? E com Marte, a gente está falando da manifestação externa e física desses instintos inconscientes, né? E quando eles se juntam, a gente pode estar falando de uma explosão, tá? De quê? Né? Explosão de quê? Bom, aí depende de quais são as nossas orientações inconscientes. Depende do que é que tá rolando inconscientemente pra gente, né? Mas assim, Marte tocando Plutão, ele pode falar que toda essa questão inconsciente que tá rolando pra gente, seja a nível pessoal ou a nível social, pode explodir, né? Lado positivo, a gente pode conseguir, de repente, romper alguns obstáculos relevantes e significativos para a nossa vida e para o nosso progresso, né? E energizar algo que, de repente, tá lá na nossa sombra, né? A gente pode ganhar consciência sobre algo que tá na nossa sombra e essa seria a melhor manifestação, tá? Porque sempre quando se trata de Plutão e Marte, que são duas energias fortes de guerra, a gente fala que a
consciência e o conhecimento é sempre a melhor defesa, né? Nunca sucumbir à nossa sombra, e sim trazer a nossa sombra para a luz no sentido de trazê-la à consciência, não negá-la, não empurrar para debaixo do tapete, não olhar para o lado, e sim trazer ela à luz, né? E olhar para aquilo de frente, para não deixar que ela nos controle. De maneira inconsciente, né? Porque se a gente bota a sombra para debaixo do tapete, ela começa a vazar no nosso comportamento, né? Que é aquele negócio que a gente fala que são os atos falhos, né? Não, a ideia é trazer ela para consciência para que a gente possa ter maior controle sobre ela, né? Um outro lado positivo de tudo isso, né? É que a gente tem uma capacidade maior, né? De ser objetivo, de ser direto, né? De nos comunicarmos, né, de forma direta, com assertividade. A gente tem que tomar cuidado só para que essa assertividade não seja agressividade, até porque a gente precisa lembrar que Marte e Plutão fala de muito poder para seguir em frente. Com Marte e Plutão, nada nos para, né? Nada, não existe limite, a gente só para quando a gente chega ao nosso objetivo. Então é bom pelo lado da assertividade, é bom pelo lado de quem quer promover mudanças físicas reais e massivas, né? E tudo isso vai muito bem com a energia do equinócio, porque o equinócio fala de novos começos, né? No dia 24 de março, a gente tem uma lua nova em Áries a 4 graus, tá? E aí você precisa olhar o que você tem entre 2 e 6 graus de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, né, para saber se essa lua nova vai tocar em você, né? E essa lua nova, ela vai estar conjunta a Quiron, que também tá em Áries, né? Então aqui a gente está falando de uma confrontação direta e com muita coragem daquilo que dói, tá? Você vai ter que fazer essa parte, né, desse jogo é tua. Você não vai ter como passar a bola para outra pessoa. Só você pode confrontar aquilo que dói, né? E aqui você tem a oportunidade de começar um novo qualquer coisa, né? Que vai ter que se integrar, né, com essa questão sua que já é mais vulnerável. Porque vamos lembrar que essa lua nova que vai acontecer a 4 graus de Áries, ela vai acontecer próximo ao equinócio. Duas situações falando de novos começos, o equinócio e a lua nova, né? Ambos falam de algo novo. Só que esse algo novo com essa lua conjunta Quiron é um algo novo que vai ter que começar tocando uma vulnerabilidade nossa. Não sei, vamos pensar do que pode ser tratado. De repente você recebe, vamos dizer, você tá apaixonada por uma pessoa que você descobre que retribui o seu amor, mas ele não pode ser seu, porque existe outra pessoa na vida dele da qual ele não pode se esquivar nesse momento. E aí você tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade com a questão de não ser priorizada, de não ser a primeira, de ser a outra, e aí você vai ter um novo começo de um relacionamento onde você vai ter que dar um jeito de incorporar essa tua ferida anterior com esse novo começo. Isso é um exemplo. Pode acontecer qualquer coisa nesse sentido em relação a trabalho, família, a tudo, né? Então, assim, a gente tá falando aqui que você vai ter que ajustar e adaptar esse novo regime, rotina, trabalho, relacionamento com uma questão frágil, que é frágil e vulnerável para você, né? Que vai te permitir começar algo novo, mas esse algo novo vai começar com aquela dorzinha ali, tá? E é claro, né? A gente tem o Sol entrando em Aquário no dia 21 de março, né? A gente já falou um pouco disso. Saturno mentira, eu falei o Sol entrando em Aquário, é Saturno. Saturno entrando em Aquário no dia 21 de março. Saturno rege Capricórnio. Então, além da energia potente de Marte, a gente vai ter um outro planeta falando de novos começos e de novas regras, porque ele tá mudando de signo, né? Saturno. Então, a gente tá falando de novos começos, novas regras, novas estruturas e um novo foco.
tá? Marte e Júpiter fala de acelerar numa nova direção, tá? E fala de ações que são tomadas com base nos nossos ideais, tá? Essa direção, ela é marcada por esse Saturno em Aquário, que é o futuro, é o coletivo, é a sociedade, né? Então, a coisa, ela tem um sentimento, a gente sente isso, né, como algo grande, né? Se sente grande, tá? Não é só sobre você, não é só sobre mim, é sobre o todo, tá? Então, assim, agora pode ser um ótimo momento, especialmente se a gente pensar que a gente está falando de Marte e Júpiter, a gente está falando de Marte e Plutão, a gente está falando de novos começos de Saturno em Aquário, pode ser um momento para a gente ficar mais ambicioso. E eu venho falando desde o final do ano passado que Júpiter, Plutão, aumenta muito as nossas ambições. E porque ele aumenta muito as nossas ambições, ele pode, em alguns casos, a gente pode chegar a patamares que a gente não havia pensado, tá? Porque a gente tá com com esse desejo por mais. O problema não é o desejo, o problema não é a ambição, é você colocar em tela de juízo o que você tá disposto a fazer por esse mais, né? Quanto da sua alma você está disposto a vender por esse mais? Esse é o grande problema, porque Plutão às vezes não tem limite, Júpiter expande, então a gente pode ter uma situação complicada se a gente não estiver o quê? Consciente das nossas motivações inconscientes e da nossa sombra, tá? Então, assim, entre 19 de março, amanhã, e dia 24, a gente tem uma janela de oportunidade muito rara, onde a gente pode começar algo novo, tá? A gente pode dar uma virada de página total, tá? Mas a gente vai ter que agir, porque Marte está envolvido, né? É possível que esse Marte dispare ações externas a gente, que requeira uma reação ao invés de uma ação? É possível, tá? Mas quando a gente está falando de conjunção, geralmente a ação é iniciada pela gente, tá? Se a gente sentar e não fizer nada, não vai acontecer nada, tá? Mas em alguns casos mais extremos, pode ser que as circunstâncias te forcem a agir, né? Eu prefiro ser aqui inicia o ato. Eu não gosto de ser forçada a fazer nada, mas cada um tem sua preferência, né? Se eu tivesse que te dar uma sugestão, eu te diria o seguinte: espera a lua nova pra agir, tá? Espera a lua nova. Eu vou te dizer por quê. As influências, né, que vão culminar com a lua nova são muitas, são várias e são fortes, né? Então é como se elas estivessem funcionando ali como um trabalho de preparação para o início, tá? Então a gente tem assim, desde o dia 19 até o dia 24, a gente tem várias coisas acontecendo, uma atrás da outra, que vai levar a essa culminação da lua nova, que é esse começo. Então eu diria que idealmente a gente deveria esperar a lua nova, tá? Para tomar grandes ações ou decisões. Para começar algo oficialmente, a gente deveria esperar o dia 24 de março, tá? Capricórnio, as áreas do seu mapa onde você tem Capricórnio, Áries e Aquário, vão ser as áreas onde você vai ver a energia e as mudanças acontecendo. E se você tiver qualquer coisa entre 0 e 5, né, ou 21 e 25 dos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, ou 0 dos signos fixos, você vai sentir toda essa energia de forma mais forte, tá? Pra lua nova, eu tô considerando entre 2 e 6 somente, tá? Pra lua nova, pro dia 24 de março. Mas todos os outros encontros astrológicos, eles estão acontecendo nos últimos graus de Capricórnio, né? 22, 24. Então, por isso eu tô falando entre 21 e 25 dos signos cardinais. E os signos cardinais são os que vão sentir mais fortemente, porque vai acontecer por quadratura ou oposição. Gente, é isso. Vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai exceder 15 minutos. Um beijo pra vocês.